Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta esta sessão pública, sessão ordinária do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, assistência, servidores, enfim, a todos presentes a esta sessão. Informo que nós fizemos 2 processos da pauta administrativa que correm em segredo de justiça. Daí a abertura tardia do acesso ao público nesta tarde. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas aos eminentes desembargadores José Carlos Ferreira Alves e desembargador Alfonso Faro Júnior, e também saudar a desembargadora Márcia Dalladea Baroni pela recondução a este órgão especial por mais um biênio. E aos doutores José Carlos Ferreira Alves e Afonso Faro Júnior, desejar uma feliz judicatura nesse órgão e dizer que Vossas Excelências são muito bem-vindas a este colegiado. E saibam que, naquilo que precisarem, não só a presidência, mas todos nós estaremos à disposição de Vossas Excelências. Na pauta protocolar, vamos enviar votos de pêsames pelo falecimento da senhora Toshi Haddad, mãe do excelentíssimo doutor Clávio Kenji Haddad, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Guarulhos, ocorrido em 21 de junho. Na pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 74, 76 e 77. Nos números 23, 29 e 31, há votos convergentes da desembargadora Luciana Bresciani. Embargos de declaração, números 8, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 60. Mandado de segurança, números 9, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 e 81. Agravos, números 11, 12 e 70. Conflito de competência, números 13, 14, 15, 17, 71, 72 e 73. Crimes contra a honra de competência do juiz singular, número 18. Habeas corpus, número 53. Representação criminal, notícia de crime, 69. Sobra do desembargador Beretta da Silveira, número 2, em que é relator desembargador Carlos Monerá. Adiados a pedido da desembargadora Luciana Bresciani. 7, relator desembargador Jarbas Gomes e 25, relator desembargador Viana Cotrim. Retirados de pauta a pedido do relator. 6, relator desembargador Jarbas Gomes, 39, desembargador Luiz Fernando Niche, 75, 79 e 80, desembargador Evaristo dos Santos. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, 78, desembargador Xavier de Aquino. Convocados, desembargador Evaristo dos Santos, todos os feitos dele foram julgados no bloco de julgamento. Convocado o desembargador Tasso Duarte de Mello, também
os feitos foram julgados no bloco de julgamento, de maneira que, se Vossa Excelência quiser permanecer, será uma honra, caso contrário, já está liberado. Cordial boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para me retirar, mas não sem antes deixar meu abraço de sucesso ao desembargador Afonso Faro, doutor Ferreira Alves e a minha querida doutora Márcia da Ladeia, desejando a eles sucesso nos próximos 2 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Antes de prosseguir, o desembargador decano Xavier de Aquino pede a palavra. Senhor presidente, faleceu também a sogra do desembargador Eduardo Gouveia, né, na madrugada de sábado para domingo. Eu ainda não tenho o comunicado oficial e nós só enviamos as condolências quando chega o comunicado oficial. Eu ainda não recebi. Então, logo recebamos, os votos de pesar serão enviados também. Prosseguindo, convocado o desembargador Décio Notarangeli. Não, aqui haverá preferência simples também. Então, no bloco de julgamento foi o número 29 de pauta. Destaque solicitado pela desembargadora Luciana Bresciani, 67 de ordem. Vamos suspender agora a pauta judicial e retomarmos a pauta administrativa, a partir do número 3 de ordem. Número 3 é a opção da desembargadora Silvana Malandrino Molo, pela 32ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Mauro Conte Machado. Matéria em discussão, opção aprovada à unanimidade. Item 4, opções dos desembargadores Maurício Campos da Silva Velho, pela 27ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Sérgio Leite Alfieri Filho, e também do desembargador Regis Rodrigues Bonvitino, pela 25ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Mário Antônio Silveira. Matéria em discussão, opções aprovadas à unanimidade. Item 5 da pauta, são 3 permutas solicitadas. A primeira, permuta solicitada pelos desembargadores Natan Zelinski de Arruda, com assento na 4ª Câmara de Direito Privado, e Maurício Campos da Silva Velho, com assento na 27ª de Direito Privado. Item 2, permuta solicitada pelos desembargadores José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, com assento na 23ª Câmara de Direito Privado, e desembargador Regis Rodrigues Bonvitino, com assento na 25ª Câmara de Direito Privado. E terceira solicitação de permuta é aquela que foi requerida pelo desembargador César Ciampolini Neto, com assento na 38ª Câmara de Direito Privado, e desembargadora Silvana Malandrino Molo, com assento na 32ª Câmara de Direito Privado. As 3 permutas estão em discussão. Permutas aprovadas à unanimidade. Item 6 da pauta, homologação do 190º concurso de ingresso na magistratura. Quadro classificatório contendo o resultado final do 190º concurso de ingresso de provas e títulos na magistratura, a fim de que seja discutido e a matéria está em discussão. Homologado o resultado final à unanimidade do 190º concurso de ingresso. Item 7 da pauta, aqui eu já estou iniciando a formação da banca do 191º concurso de ingresso na magistratura. Todos nós sabemos a urgência que nós temos em receber novos magistrados no Tribunal de Justiça. Mesmo com esse resultado homologado, nós já temos uma defasagem de quase ou mais de 200 de vagas. Então, precisamos com urgência iniciar o próximo concurso, e o primeiro passo é fazendo a indicação da presidência da banca. Desta vez, seguindo o critério que o tribunal tem adotado há anos, a presidência caberá
a sessão de Direito Público, de modo que eu estou indicando os desembargadores Vicente de Abreu Amadei, da Colenda Seção de Direito Público, como primeiro suplente, desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, como representante da Colenda Seção de Direito Privado, e o desembargador Luiz Augusto de Siqueira, como segundo suplente, representando a Seção de Direito Público, Direito Criminal, justo a minha seção. Estou me equivocando. Matéria está em discussão. Aprovada a unanimidade a indicação do desembargador Vicente de Abreu Amadei para a presidência da comissão do 191º concurso de ingresso na magistratura, tendo como suplentes na presidência os desembargadores Milton Paulo de Carvalho Filho e Luiz Augusto de Siqueira. Item 8 da pauta é uma prorrogação de convocação, ofício da excelentíssima ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, presidente do STJ, comunicando a prorrogação da convocação da doutora Renata Mota Maciel, juíza de direito da 2ª Vara Empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem da comarca da capital, para continuar atuando como juiz auxiliar do gabinete do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pelo período de 1 ano, a contar de 1º de agosto próximo futuro, com prejuízo de sua vara. Matéria em discussão. Aprovaram a unanimidade. Segunda parte são afastamentos de magistrados e magistradas, todos com proposta de deferimento, e ainda alguns já deferidos a de referendo desse colendo órgão especial. Em discussão, afastamentos todos aprovados. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Nós temos sobre a mesa 3 pedidos de preferências e 3 de sustentação oral. Como de costume, vamos começar com os 3 pedidos de preferência, mas nas preferências estou dando preferência ao desembargador Ricardo Dipp, que precisará se ausentar por motivo justificado. Então, a primeira preferência é o número 82 de ordem, um agravo interno cível, em que é relator o eminente desembargador Ricardo Dipp, tem o voto 62.366 e tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, meus cumprimentos iniciais, aqui acrescento meu contentamento pela reeleição da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, bem como por encontrar nesse órgão especial o desembargador Ferreira Alves e meu amigo desembargador Afonso Faro Júnior. Este é um caso, senhor presidente, de agravo interno em que se pleiteia a suspensão de eficácia da Lei 18.107, aqui do município de São Paulo, que é a lei relativa à Sabesp e à Unidade Regional de Água e Esgoto. A decisão liminar, que está sendo atacada pelo agravo interno, foi proferida pelo eminente desembargador Correia Lima e o fez de maneira muitíssimo bem fundamentada. O texto é longo, mas eu quero destacar, já está na emenda esse trecho, em que se diz que a suspensão cautelar dessa eficácia, tal se pede, poderia ensejar maior dano à população do que ao menos a sua provisória manutenção, enquanto se dirime o embate acerca de seu destino ou eventual retorno à contratação nos moldes originários. Eu também recolhi uma decisão proferida por Vossa Excelência, senhor presidente, em suspensão de segurança, no mesmo sentido, observando, cito aqui entre aspas, que à luz das razões de interesse público, ostenta perigo em mora inverso de densidade manifestamente superior o pleito de suspensão desta normativa. Eu acrescentei
a favor da manutenção do decidido pelo desembargador Correia Lima, que temos também que considerar o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Sobretudo nesse caso, em que a precocidade de uma solução suspensiva da eficácia levaria a pôr não só em risco o prestígio da função legislativa, mas a própria manutenção dos serviços prestados aqui na capital de São Paulo para o fornecimento de água. Razão pela qual, senhor presidente, meu voto, agradecendo a Vossa Excelência a preferência que me concedeu, propõe que se negue provimento ao agravo interno. Muito obrigado. O ministro relator propõe que seja negado o provimento ao agravo. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos negaram provimento ao agravo. Então, cumprida a preferência a Vossa Excelência, fica liberado por instante em que quiser se ausentar. Próximo pedido de preferência é o número 68 de ordem, em que é relatora a desembargadora Márcia Dalladea Baroni, representação criminal, notícia de crime. A desembargadora tem o voto 36.411 e tem também a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu gostaria de falar apenas algumas palavras, senhor presidente, em agradecimento não só aqui aos colegas que estão presentes aqui no órgão especial, mas a todos os colegas desse tribunal que me receberam de forma muito cordial. Foi um prazer muito grande conversar com todos, ouvir e ser ouvida. Então, eu tenho muito agradecimento a fazer e, assim, me surpreendi com o número de colegas que ficam acompanhando a nossa sessão do órgão especial. Isso é muito bom, porque nós efetivamente somos um time, e esse time está aqui representado por alguns, mas refletindo o que é o nosso tribunal. Então, eu tenho um agradecimento muito especial a ser feito, não só pelos votos recebidos, pela confiança no meu nome em continuar o meu trabalho aqui, mas também pela forma como fui tratada e essas notícias que posso trazer. Fiquei muito, muito contente com isso, senhor presidente, de que nossa atuação é acompanhada de perto pelo interesse que toda a carreira tem naquilo que nós julgamos aqui, na administração que está sendo com maestria comandada por Vossa Excelência. Então, meus agradecimentos absolutamente especiais na data de hoje. E, obviamente, as boas-vindas aos queridos colegas Afonso Faro e José Carlos Ferreira Alves, com quem trabalhei na segunda Câmara por um bom tempo. Então, os dois são sempre muito bem-vindos e fico absolutamente à disposição. O que precisarem, de qualquer ajuda, de tudo aquilo que precisarem, estou aqui para isso. Senhor presidente, agora muito obrigada por esse apêndice. Eu vou, então, ao voto. Cumprimento o advogado que estiver presente pela preferência. Cuida-se de uma representação criminal contra o Procurador-Geral do Estado. Em princípio, surgiu uma discussão em relação à competência desse órgão especial. Eu estou reconhecendo que somos, sim, competentes para esse julgamento. O foro por prerrogativa de função não se estende aos processos cíveis. Promoção de arquivamento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Esse foi o pedido formulado pela Procuradoria e, ao meu ver, depois da análise de todo o processo, esse pedido de arquivamento é efetivamente irrecusável, não só por se tratar de uma conduta própria da Procuradoria-Geral, como também pela total ausência de indícios de que houvesse razão para deflagrar uma investigação criminal. Essa investigação criminal seria para análise da conduta no processo que gerou a expedição de precatórios do Parque Vila Lobos. É uma questão antiga, o valor é milionário, bilionário, aliás, mas não há indícios de qualquer conduta na condução dos processos que pudesse gerar essa investigação. Ao meu ver, todas as decisões que foram tomadas, toda a linha de trabalho que foi feita nesse processo foi de forma fundamentada e que afasta a caracterização da possibilidade de avaliarmos essa conduta criminosa. Não há dolo e não há culpa que pudesse indicar a conduta a ser investigada. Então, por essa razão, senhor presidente, eu estou propondo que se arquive essa representação. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe o arquivamento da representação. A matéria está em discussão.
à unanimidade de votos, determinaram o arquivamento da representação criminal. Próxima preferência é o número 16 de ordem, conflito de competência civil, em que é relator o eminente desembargador Décio Notarangeli, com voto 35.081, tem a palavra neste momento. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes desembargadores e desembargadoras integrantes do órgão especial, excelentíssimo senhor subprocurador de Justiça, senhores e senhoras advogados, senhores serventuários. Apesar de convocado apenas para esse processo, peço licença a Vossa Excelência, senhor presidente, apenas para rapidamente cumprimentar e saudar os desembargadores Márcia Della Dea Baroni, desembargador Afonso Faro, desembargador José Carlos Ferreira Alves, pela reeleição, no caso da desembargadora Márcia, e pela eleição, desejando a todos um mandato bastante profícuo no órgão especial do nosso querido Tribunal de Justiça. Esse caso aqui, senhor presidente, eu encaminhei o voto aos colegas, eu vou fazer um resumo da ementa aqui. É um agravo de instrumento tirado de procedimento comum com pedido de condenação de cotista de fundo de investimento no pagamento de valores referentes à chamada de capital exigida de todos os cotistas como consequência de deliberação social favorável à liquidação do fundo. Eu entendo que a causa de pedir e o pedido inicial estão fundados em gestão de negócios, controvérsia que nem de longe resvala no direito público, matéria de competência da terceira subseção de direito privado, composta pelas egrégias 25ª a 36ª câmaras de direito privado, e o conflito, ao meu ver, é procedente e deve ser fixada a competência da egrégia 27ª Câmara de Direito Privado, que é suscitada, senhor presidente. Esse é o meu voto. Muito obrigado, eminente relator. Propõe a procedência do conflito e a competência da 27ª Câmara de Direito Privado. Matéria, pede a palavra o desembargador Luiz Fernando Nisch. O senhor presidente está indicando vista. Pois não. Julgamento suspenso por indicação de vista do desembargador Luiz Fernando Nisch. A primeira sustentação oral é o número 66 de ordem. Eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente desembargador decano, mercê do impedimento deste presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento os novos integrantes do órgão especial, bem como a recondução da desembargadora Márcia. Trata-se de um conflito de competência. Não, um mandado de segurança civil em que é relator o desembargador Viana Cotrim. Chamo a comparecer à tribuna o advogado Eduardo Salles Pimenta. Desde já concedo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer a atenção do senhor presidente, cumprimentar e estender o cumprimento a todos os demais e registrar também o meu cumprimento ao desembargador Afonso, desembargadora Della Dea Baroni e ao desembargador José Carlos, que sempre com regozijo e apreciação da elegância intelectual nos recebeu em seu gabinete, todas as vezes que necessitamos de despachar
a cordialidade estava presente. Fica aqui o meu registro. Como sou o primeiro advogado, espero estar falando em nome da classe. Recebam os nossos cumprimentos. O mandado de segurança, ora em tela, ele versa sobre a concessão de gratuidade de justiça. Merece, sim, então, um histórico preliminar. Houve a interposição de um incidente de resolução de demandas repetitivas em que foi apreciado o deferido a liminar e, devidamente apreciado, foi negado-lhe o provimento. Houve, então, versando sobre concessão de gratuidade de justiça. Houve, então, a interposição do recurso especial que, no seu bojo, repisava a benesse. Pois bem, encaminhado ao senhor presidente, esse, então, determinou que fosse pago as custas para a citação, vez que a parte contrária não havia sido citada. Houve, então, a interposição dos embargos a esclarecer o disposto no artigo 98, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil, que a benesse alcançaria todas as custas que circunstancialmente advisse do recurso. Então, o senhor presidente entendeu que não havia nada a esclarecer em sede de embargos, que deveria, então, ser pago. Com o despacho monocrático, houve a interposição do agravo interno, arguindo os precedentes jurisprudenciais desta Casa, desta Corte e dos tribunais superiores. Por sua vez, monocraticamente, o agravo interno foi julgado e negado o provimento. Adveio, então, o mandado de segurança. Por quê? Porque, segundo as decisões, repito, desta Corte e, por consequência, das instâncias superiores, uma vez pedido no bojo do recurso as benesses da gratuidade, essa se estende os seus emolumentos a teor do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Posto isso, houve, então, o pedido de liminar que o desembargador Viana Coutrinho, ao apreciar, falou: não é o caso de deferimento da liminar, mas requeiro que a parte apresente todos os comprovantes da sua condição de hipossuficiência financeira, que é distinta da econômica. E assim o fiz. Apresentei todos os comprovantes que julgado necessário à ótica do ilustre relator. Posto, então, adveio o presente julgamento. Um senão deve ser aberto e ser comentado. O impetrante obteve perante a Justiça do Rio de Janeiro a concessão da benesse num processo que litiga contra o fornecedor de água. E nesse mesmo período de quinquênio, enfatizo o quinquênio, sob pena de perda da benesse, ele então, tendo a benesse, eu carreei aos autos a comprovar que lá no Poder Judiciário Fluminense ele já havia oferido essa benesse e pedia, por consequência, o princípio da extensão. Ou seja, se o Poder Judiciário Fluminense concedeu em análise aos documentos, óbvio que, inevitavelmente, esse princípio de extensão poderia ser pleiteado, como foi perante o Tribunal Bandeirante, esta Corte. Assim o sendo, foi também indeferido. Ora, carreei aos autos a decisão do ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 110.937, dizendo que o princípio da extensão deve ser aplicado pelo Poder Judiciário brasileiro, uma vez que um tribunal decida referente a um imóvel que está em outro estado, a decisão daquele tribunal não é regional, ela se estende geograficamente e, por consequência, sobre a administração do outro estado do Poder Judiciário. Na medida que assim o trouxe, ficou patente, por uma razão de lógica, considerando os dispostos no artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, que a questão deveria ser também
enfatizada e apreciada sobre a ótica da extensão. Isto posto, o núcleo, o objeto nodal do mandado de segurança é simples. A concessão da gratuidade em sede de recurso especial, de modo que se determine a citação da requerida, que ocasionalmente é o Sistema Brasileiro de Televisão. O impetrante é um ator, hoje já idoso, com os problemas de saúde, mas é simplesmente o bojo, a concessão da gratuidade de justiça e, por consequência, o cumprimento do teor do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. É isso que viemos a pleitear e sustentar dessa tribuna perante vossas excelências. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos. Passo a palavra ao ilustre relator, Viana Cotrim. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, meus cumprimentos a todos, particularmente a advogada Márcia Deladea Baroni, reeleita, aos eminentes colegas Afonso Faro, Ferreira Alves, que aqui são bem-vindos. Senhor presidente, em relação aqui a este mandado de segurança, eu faço um esclarecimento inicial. A determinação para apresentar documentos relativos ao benefício de justiça gratuita pleiteado aqui neste mandado de segurança, eu, pelo meu voto, estou indeferindo. Eu digo aqui a folhas 4 do meu voto que o impetrante ostenta situação financeira incompatível com a condição de necessitado processual que justificaria o deferimento da benesse nestes autos e, a despeito de não esclarecer suas fontes de renda, exibiu faturas de cartões de crédito, extratos bancários com movimentações inconciliáveis com a hipossuficiência invocada, contemplando diversos créditos recebidos de terceiros ou oriundos de outra conta bancária de sua titularidade, em relação ao qual preferiu omitir os respectivos extratos, além de residir em endereço nobre no município do Rio de Janeiro, está a folha 716, o que significa possuir recursos suficientes para arcar com as custas deste mandado de segurança no valor de R$ 176,80. Então, no primeiro momento, pelo meu voto, estou indeferindo a justiça gratuita relativamente ao mandado de segurança. Em relação a este último, senhor presidente, eu distribuí o voto aos eminentes colegas e ele abrange aqui as questões levantadas na excelente sustentação oral aqui apresentada, e eu vou proceder à leitura da emenda. Mandado de segurança contra ato da lavra do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito do processamento de recurso extraordinário, ausência de ilegalidade ou teratologia, ato judicial passível de recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo, inadmissibilidade do RIT, mandado de segurança que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos da súmula 267 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Petição inicial indeferida. Pelo meu voto, estou julgando extinto o processo, senhor presidente, sem resolução de mérito. O relator julga extinto o processo sem resolução de mérito. O caso está em julgamento. Pergunto se há divergência. Assim fica decidido. Retorno a palavra à ilustrada presidente. Muito obrigado, agradeço, eminente advogado. Tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral é o número 43 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Jarbas Gomes, com o voto 29.935. Pede a sustentação oral o Dr. Marcelo dos Santos Pereira, pelo réu, presidente da Câmara Municipal de Bertioga. Convido o Dr. Marcelo a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Marcelo. Já dispensado o relatório, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde. Eu inicio saudando todos os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras,
na pessoa do presidente, desembargador Torres Garcia, e do desembargador relator Jarbas Gomes. Ratifico as palavras do advogado que me antecedeu quanto aos parabéns a quem foi eleito e reeleito. E peço autorização para saudar um desembargador conterrâneo acadêmico da saudosa Casa Amarela, desembargador Mônera. Se eu não me engano, ele esteve por lá nos anos 85, 86, 87. Entrei na faculdade em 86. Este órgão especial já debateu em algumas oportunidades o que a gente vai conversar agora. Comércio ambulante. Legislar sobre comércio ambulante. É um tema que somente pode ser de iniciativa, a propositura legislativa, do chefe do Poder Executivo, ou é um tema que pode ser objeto de projeto de lei, iniciativa parlamentar, por se entender matéria concorrente. Assim se essa. Não precisamos ir além. A lei que, ora, estamos a conversar, ela é uma lei de 2023, que fez pequenas adaptações a uma lei de 1995, que dispõe sobre o comércio ambulante na cidade de Bertioga. Essa lei veio a criar algumas adaptações, 30 anos de uma legislação, né, uma legislação antiga, corrigir algumas distorções. É importante fixar, eu acredito que grande parte dos senhores conheçam a cidade de Bertioga, como já diriam alguns políticos, de uma extensão de 52 quilômetros por 6 quilômetros, uma verdadeira retângulo, mas de praticamente 30 quilômetros de praias. Praias em que se pode ir. O comércio ambulante é uma atividade econômica muito importante na cidade de Bertioga. Cerca de 800 pessoas possuem licença para exercer esse comércio, o que gera aí algo em torno de 2.500 empregos diretos e indiretos. Há oscilação jurisprudencial quanto a esse tema. Eu trago a de relatoria do desembargador Viana Contrim, julgada em 21, e uma do desembargador Elcio Trujillo, no sentido de que legislar sobre comércio ambulante é matéria concorrente, pode executivo e legislativo. E, recentemente, no ano passado, nós tivemos o julgamento de uma DIN, de uma lei da cidade vizinha de São Sebastião, onde se entendeu que não é matéria concorrente, é matéria privativa. É importante fazer um parâmetro melhor. É importante fazer uma pequena informação sobre essa ação. A ação foi julgada procedente, lei declarada inconstitucional, houve um recurso extraordinário, foi negado seguimento a esse recurso, o Ministério Público propôs uma reclamação, e essa reclamação foi julgada, foi acolhida pela Suprema Corte, pelo ministro Nunes Marques, que cassou a decisão que negou o seguimento ao recurso extraordinário, e o recurso extraordinário chegou ao tribunal. Reclamação proposta pelo Ministério Público, pelo sempre zeloso professor Wallace. E o professor Wallace, nos autos dessa DIN, juntou a manifestação do Ministério Público, propondo o mesmo sentido que a Câmara Municipal de Bertioga entende, que a matéria é concorrente. E ele destacou um texto, uma parte da decisão do ministro Nunes Marques, que eu peço licença aos senhores para ler rapidamente. Verifica-se, ministro Nunes Marques, que, aliás, é o relator por prevenção do recurso especial que vai ser analisado, que está sendo analisado no Supremo. Aliás, o Ministério Público Federal, professor Wallace, vai no mesmo sentido. Também entende que a matéria é
concorrente. Assim dispôs Sua Excelência. Verifica-se que a indigitada lei não trata dos assuntos interditados, a contrário senso, pelo tema 917. A iniciativa parlamentar, estrutura ou atribuição dos órgãos de administração pública, regime jurídico de servidores públicos, limita-se, isso sim, a criar normas sobre polícia administrativa, tema que não se acha reservado à iniciativa privativa do Poder Executivo. Esse é o entendimento. Tudo é possível no seio da justiça, mas o que nos leva a crer que esse tema ele vai ser julgado, pelo menos, pelo relator, nesse sentido. Quando o Supremo fixou a tese 917, presidente, quando faltar uns 3 minutos, se o senhor puder fazer a gentileza de só me avisar que eu esqueci, achei que tinha um cronômetro aqui, me perdoa. Quando fixou o tema 917, de uma forma simples, criou um novo princípio no seio do direito público. A regra geral é que o parlamento pode legislar sobre tudo aquilo que não está previsto no 61, parágrafo 1º. No caso nosso aqui, por uma questão de analogia, se pode legislar por tudo aquilo que não está no 47 da Constituição Estadual. Que regra? E essa ideia, ela, no nosso entender, ela precisa ser compreendida sobre regras de hermenêutica constitucional. Como é que a gente vai interpretar isso? Princípio da unidade da Constituição, princípio da máxima efetividade da regra constitucional, e aí é que entra o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Quando a Constituição foi elaborada, não foi dada a ela palavras à toa. Toda palavra tem uma razão. E quando a Constituição diz, no 61 e no 47, que compete privativamente ao chefe do Executivo tal coisa, ela está a dizer que o que não está ali, a competência é maior. Porque se assim não fosse, veria escrito: compete ao chefe do Executivo, vírgula, além de outras matérias, vírgula. Então, faça um raciocínio de lógica. Por isso, construo o pensamento nesse sentido. Não se trata de matéria de competência privativa. Na ADIM, que o desembargador Elcio foi o relator, ela foi julgada parcialmente procedente. Mas então tem alguma coisa que é inconstitucional? Sim, porque lá a legislação dizia: a fiscalização do Executivo tem que fazer assim, o documento tem que ser assado. Lá, além das outras questões maiores, típicas de polícia administrativa, com todo respeito, existiam regras que obrigavam o Executivo a interferir no seu serviço, no dia a dia. Como é que o chefe da fiscalização vai funcionar? E por essa razão, aquelas questões foram retiradas. As demais não. As demais foram tidas como de competência concorrente. Comércio ambulante não versa sobre serviço público. Comércio ambulante não dispõe sobre questões de concessão, não altera regime jurídico do servidor. Não dispõe de regras orçamentárias. Não vou ficar aqui lendo inciso por inciso, porque os senhores sabem muito mais do que eu. Nós tivemos também um julgamento no Supremo Tribunal Federal de um recurso extraordinário, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma lei de Niterói, que tratava sobre comércio ambulante. E lá, naquele julgado, se entendeu que comércio ambulante não é matéria privativa do Poder Executivo. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, creio
que a discussão está a cada um de vossas excelências. Aqui lá está isso. Vão ter alguns e vão entender, não, é privativa, doutor. E outros que vão dizer não. Porque se isso for privativo, tudo que se discutir de banco tem que ser privativo. Tudo vai ser privativo do Executivo. E vejam, isso seria uma ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. Estaria a se ofender a independência do Poder Legislativo, que foi criado para legislar. Eu agradeço a atenção. Eu quero agradecer e dizer que todas as vezes que eu tive a oportunidade de vir aqui, eu adoro brincar com isso, mas eu sou o servidor público mais antigo da cidade. Meu registro na cidade de Bertioga é 1. Para vocês verem como eu comecei lá no dia 1º de janeiro de 93, no município recém-emancipado. Todas as vezes que eu vim nesse tribunal, eu fico maravilhado. Eu adoro. Eu vejo muito as sessões do órgão especial dentro do meu expediente. Aliás, presidente, aproveitando a deixa, pedir para o pessoal ali da técnica colocar o númerozinho da pauta nas discussões, porque às vezes a gente está vendo, a gente entra e a gente não sabe qual é o número da pauta, que nem tem no Supremo, tem um númerozinho. É só sugestão. Já tomei o tempo de vocês demais. Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, doutor Marcelo. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria também de saudar a eminente desembargadora Márcia pela sua recondução, a sua expressiva votação, dizer que é uma honra tê-la integrando novamente esta corte especial. Quero saudar também os eminentes desembargadores Afonso Faro Júnior e José Carlos Ferreira Alves, eminentes desembargadores e admirados colegas por razões mais diversas. O desembargador José Carlos é uma pessoa que me traz uma lembrança muito grande de meu pai, porque foi amigo dele. O desembargador Afonso é integrante da minha Câmara e é uma honra tê-los também integrando esta corte. Senhor presidente, há um pedido nesta ADIM de intervenção da Associação Profissional dos Vendedores Ambulantes do município de Bertioga. Eu estou, naturalmente, indeferindo ou propondo o indeferimento dessa pretensão, porque não há justificativa para tal pleito e não vejo também necessidade, aliás, é totalmente incompatível com a própria sistemática. Com respeito à ADIM, presidente, a argumentação hoje desenvolvida pelo senhor advogado foi muito objetiva e analisou os aspectos que, de fato, interessam a esta questão. Houve, inclusive, a menção a 2 julgados desta Corte Especial, e que eu também trago em meu voto, além, naturalmente, da referência ao pronunciamento do ministro Nunes Marques na reclamação que foi apresentada. Eu digo em meu voto, senhor presidente, que não há configuração de vício de iniciativa nem ofensa à reserva da administração, na medida em que a norma questionada não impõe obrigações ao Executivo e não interfere na esfera burocrática ou na gestão do município, constituindo antes instrumento de polícia administrativa. E se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria apenas de fazer menção ao pronunciamento da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que com muita propriedade observou que a lei impugnada disciplina o comércio ambulante
típica norma de polícia administrativa, não trata de matéria sujeita à iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo, pois não consta do respectivo rol taxativo contido na Constituição, cuja interpretação é restritiva. Folhas 83. E nesse contexto, senhor presidente, eu estou propondo a este seleto órgão especial que seja julgada improcedente a presente ação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator, que propõe o indeferimento do ingresso na lide da Associação Profissional dos Vendedores Ambulantes do município de Bertioga e, no mérito, a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Por votação unânime, indeferir o ingresso na lide da Associação dos Ambulantes de Bertioga e julgar o improcedente a presente ação. Muito obrigado, doutor Marcelo. Tenha uma boa tarde. Com a palavra o desembargador Décio Notaranja, que por obra e graça de eu não ter visto a tela, já está aqui a 2 sustentações. Senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência, aos demais integrantes do egrégio órgão especial, mas eu preciso voltar para o gabinete que tem trabalho lá me esperando. Mas eu confesso que a minha não visibilidade da tela foi dolosa, porque a sua companhia sempre nos é muito agradável. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeceria muito mesmo ficar aqui, mas infelizmente não dá. Agradeço a todos. Muito obrigado. Desejo um bom trabalho para todos. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Próxima sustentação oral é o número 10 de ordem. Ação civil de improbidade administrativa, em que é relatora a eminente desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 31.715. Farão sustentação oral o eminente subprocurador-geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Júnior, e o advogado Dr. Rui Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Tem a palavra, pelo prazo regimental, o Procurador de Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. Desculpe. Boa tarde, senhor presidente, senhor corregedor-geral, eminente decano, senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras. Peço vênia para fazer uma saudação especial, minha querida colega de Largo São Francisco, doutora Márcia Dalladea Baroni, pela sua reeleição. Vossa Excelência orna com muito brilho este colendo sodalício. E saudar também o desembargador Ferreira Alves, com quem falei antes da sessão. Seja muito bem-vindo. Este tribunal, este órgão especial será abrilhantado por Vossa Excelência, e em especial ao meu prezado amigo Afonso Faro. Não tive a oportunidade de trabalhar com Sua Excelência em Santos, mas fiz amizade com ele quando eu já era promotor da capital e Sua Excelência era juiz da 4ª Vara Criminal de Santos. Excelente juiz, uma pessoa do bem, um homem inteligente. Sinta-se, em nome de todos os três, em nome do senhor Procurador-Geral de Justiça, em meu nome, aqui saudados e desejando um profícuo mandato. Senhor presidente, senhora relatora, desembargadora Luciana Bresciani, a quem eu tenho uma admiração especial, que a cada dia que passa aprendo mais com Vossa Excelência, minha oportunidade, como eu disse ao desembargador Dipp, eu leio todos os acórdãos quando chegam para mim, e sempre é muito bom aprender. Estava falando antes, aqui eu lembro do Dr. Getúlio quando eu era estagiário de Direito, e de muitos aqui, já disse isso, Dr. Manuel, muitos aqui lembro pessoalmente. Então, desembargador, é sempre uma honra ter um processo relatado por Vossa Excelência, porque
vocês têm a sensibilidade, uma inteligência invulgares, ímpares. E eu, como todos sabem, eu sou muito objetivo na minha fala. Hoje eu estou falando um pouco demais, mas mais por causa das saudações aos novos integrantes. Eu serei bem objetivo no mérito desse caso. Esse caso retrata um grave episódio na comarca de Espírito Santo do Pinhal, acontecido há mais ou menos 2 décadas atrás. Eu me lembro disso. E este órgão especial julgou a ação penal. Vou permitir a dizer para os senhores, esse caso, podemos dizer assim como o caso do padeiro, da prisão do padeiro, é de uma tragicidade enorme. Pois bem, mas nós estamos julgando a ação penal. A ação penal foi julgada, e bem julgada. Houve condenação do membro do Ministério Público e do magistrado. E estamos a julgar, este colendo sodalício está a julgar, a ação civil de perda do cargo, aforada contra um membro do Ministério Público, que aguardava a solução da instância criminal. Que, como disse, houve condenação, porém, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal. Então, sobre esse tópico, tão somente, eu vou tão somente abordar este tópico, porque as questões preliminares já foram resolvidas, eu vou ficar só nisso. Sei que é tarefa difícil, desembargadora Luciana. Sei que a questão é intrincada. O que as leis orgânicas do parquê exigem é uma decisão transitada em julgado, na ação civil e não na condenação criminal. Ou seja, o que as leis orgânicas exigem é decisão transitada em julgado em ação civil, não por condenação criminal, senão, diz a lei, pela prática de crime incompatível com o exercício do cargo. Mas, de qualquer forma, ainda que se diga que se deve aguardar uma decisão judicial transitada em julgado, não se diz ali decisão condenatória transitada em julgado. Embora possa se supor. Meu caro doutor Rui, esqueci de fazer a saudação a Vossa Excelência, que merece todo o respeito, porque combate o bom combate. De qualquer forma, há um acórdão daqui, de um caso de São Paulo, relatado pela ministra Maria Tereza, antigo, em que essa questão já foi tocada. Ou seja, a questão é exatamente essa, até porque não temos dúvida, senhores e senhoras desembargadores, que o crime aqui praticado é incompatível com o cargo. Não temos dúvida. Mas a questão é a prescrição da pretensão punitiva na esfera penal, após ter havido condenação por este egrégio órgão especial, impediria a decretação da perda do cargo nesta ação civil após o seu trânsito em julgado? Essa é a grande questão. Para aquele acórdão da ministra Maria Tereza de Assis Moura, não. Mas, posteriormente, houve acórdão da primeira sessão, da primeira turma, aliás, deste ano. Estava eu vendo aqui, anotei, da primeira turma, eu tenho que fazer esse registro
por lealdade processual, um acordo de março deste ano, relatado pelo eminente ministro Benedito Gonçalves, dizendo que a prescrição da pretensão punitiva afastaria a possibilidade da pretensão da perda do cargo nesta ação civil. Mas eu vou me apoiar, com todo respeito, em decisão de março de 2020, não de turma do Superior Tribunal de Justiça, mas de órgão colegiado com competência superior, da seção, da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, que, julgando aqui caso deste Estado de São Paulo, me permitam dizer, todos conhecem, é o caso da anulação de um concurso do Ministério Público, ocorrido na década de 90, e que está, salvo engano, para ser julgado nesse sodalício também. Outro dia aviei uma manifestação neste processo, mas neste caso houve a arguição por um dos réus da impossibilidade de decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria, já que está aposentado, e a questão foi levada à terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu exatamente nos termos daquela pioneira decisão relatada pela ministra Maria Tereza, ou seja, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal não impede a propositura da ação civil para a decretação da perda, para a decretação superveniente da perda de cargo, desde que não reconhecida na ação penal a inexistência material do fato ou a negativa da autoria. É o agravo regimental na reclamação 35251, São Paulo. Sei que a questão é controvertida, mas assinalo que essa questão, senhor presidente, e não estou sendo fiel comigo mesmo, hoje estou falando demais, sei que essa questão é uma questão tormentosa, que este egrégio tribunal este composto pelos melhores juízes do país, e eu falo com muita emoção nisso, porque é verdadeiro e eu tenho um grande carinho pela instituição e pelos homens e mulheres que a compõem. Tem que refletir profundamente sobre esses casos. Aguarda o senhor Procurador-Geral de Justiça, por mim representado, que seja julgado procedente o pedido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Wallace. Passo a palavra ao doutor Rui Tucunduva. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminente subprocurador-geral de Justiça, doutor Wallace Paiva Martins Júnior, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. É sempre uma honra estar com Vossa Excelência, desde os bancos acadêmicos, quando Vossa Excelência estava no doutorado, Vossa Excelência estava praticamente a defender o doutorado, e eu estava ingressando no meu mestrado em Direito Administrativo. É sempre uma honra estar com Vossa Excelência. Boa tarde, eminentes desembargadores, componentes deste órgão especial. Renovo os cumprimentos já feitos aos desembargadores, a desembargadora Márcia Regina Dalladea Baroni pela recondução, ao eminente desembargador José Carlos Ferreira Alves pela eleição, também ao desembargador Afonso de Barros Faro Júnior, Vossa Excelência, desembargador Ferreira Alves, juntamente
com o desembargador Carlos Vico Manhas, representam aqui a ordem dos... São julgadores, por evidente, mas vieram pelas mãos da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua Excelência, o desembargador Vico Manhas, chegou ao Tribunal de Alçada aos 36 anos de idade e de há muito vem engrandecendo o poder judiciário bandeirante. Eu gostaria de dizer, meu preclaro Dr. Wallace, que, dada a sustentação oral de Vossa Excelência, vou me permitir trabalhar este assunto que a mim é muito caro. Vossa Excelência falou do concurso anulado de 1999. Voltaremos a debatê-lo porque eu sou advogado. Naquele caso também ele tem circunstâncias um pouco diversas em relação às aposentadorias e etc. Eu vou me prender neste caso concreto aqui e não utilizarei a jurisprudência dos tribunais que Vossa Excelência utilizou, mas eu vou procurar me ater à jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do seu órgão especial, hoje reunido. Até lembrei quando Vossa Excelência estava falando de uma corte mais alta e lembrei do desembargador Zé Horácio Sintra Gonçalves Pereira, que dizia que se queria presidir, era uma das últimas aulas antes dele assumir a presidência do antigo segundo Tribunal de Alçada. Ele dizia, em tom até jocoso, que iria presidir a mais alta corte bandeirante, dada a localização física do tribunal no prédio ali na Praça João Mendes Júnior. Mas, enfim, recentemente, este colendo órgão especial, num caso de um promotor de justiça, por acórdão erudito da lavra do eminente desembargador Damião Kogan, não conheceu, isso faz coisa de 15 dias ou 21 dias, 2 ou 3 semanas, não conheceu de um pedido de reabilitação criminal. Disse Sua Excelência, o desembargador Damião Kogan, que não era possível a reabilitação criminal, uma vez que não havia sentença criminal transitada em julgado, porque havia o reconhecimento da pretensão pretensão punitiva, a prescrição via reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. E por isso não havia condenação. Não havendo condenação, não era possível que houvesse a reabilitação. Mas, numa postura muito humana, porque muitas vezes a solução jurídica, meu preclaro desembargador Xavier de Aquino, é até simples para pessoas com conhecimento de Vossas Excelências, mas a solução humana é complexa. E o desembargador Damião Kogan ele não conheceu do pedido de reabilitação com determinação, determinando ao Instituto de Identificação que ficassem adstritos aos juízes criminais o acesso àquela condenação criminal, que era justamente o que a defesa precisava, porque é uma moça que não consegue emprego nenhum, mercê da certidão criminal dela dar positiva. Então, ela, aos hoje quase 40 anos de idade, ela vai tentar agora um emprego, porque ela tem que se servir de outras possibilidades de trabalho, eventualmente como profissional liberal, porque não consegue emprego, mercê da condenação criminal.
num processo onde foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Pois bem, e o que aconteceu neste caso? Neste caso específico, Excelências, o processo foi distribuído no COLEM do órgão especial. E o que aconteceu? Foi enviado para uma vara de primeira instância. Isso acabou sendo submetido via recurso especial ao Tribunal da Cidadania. O que decidiu o Tribunal da Cidadania? Que a competência era deste órgão especial. Um recurso impetrado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu isso, um acórdão, neste caso, um acórdão da lavra do ministro Sérgio Kukina veio, mencionando condenação penal transitada em julgado. E deste acórdão houve embargos de declaração, dizendo que não havia sentença penal transitada em julgado, mas sim uma sentença, uma decisão declarando a prescrição da pretensão punitiva. Estes embargos de declaração foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o ministro Sérgio Kukina substituiu, dizendo: há um erro material no deciso embargado, pois ali restou indevidamente consignado que seria condenatória a sentença prolatada nos autos da ação penal já transitada em julgado. De fato, na extinção da pretensão punitiva estatal. Então, o Superior Tribunal de Justiça diz, com todas as letras, sem recurso do Ministério Público, mantenho aqui em São Paulo um escritório pequeno, Excelências, com um número menor de pessoas do que na Subprocuradoria-Geral de Justiça, eminente professor Wallace, de forma que, podendo, o Ministério Público não recorreu. Transitou em julgado. O que está transitado em julgado é uma decisão dizendo que houve um acórdão declarando a extinção da ação penal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Este COLEM do órgão especial já decidiu que tudo é apagado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Mais que isto, no caso correlato a este, a prescrição foi reconhecida de ofício no Superior Tribunal de Justiça, impedindo a análise dos recursos que haviam sido interpostos pelos réus, que havia anulação do acórdão, onde havia absolvição por inexistência do fato enquanto conduta criminosa. Então, foram impedidos os réus no processo penal de obter uma eventual absolvição. Eles foram impedidos de conseguir uma eventual anulação do processo. Tudo por conta do reconhecimento da prescrição. Então, o que acontece? Ao ser julgada esta ação civil, prevalecendo o entendimento não apenas das cortes superiores em seus acórdãos mais recentes, a própria ministra Maria Tereza Assis Moura, ela reviu
o seu pensamento, e eu agradeço ao Dr. Wallace pela sempre gentil e pela fidalguia das suas palavras, que não fugiram da verdade dos fatos. Quer dizer, a ministra Maria Tereza Cis Moura, ela reformulou o seu entendimento anterior, que dava respaldo a ações civis públicas de perda de cargo. Então, excelências, dada a jurisprudência hoje consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, que recentemente e por unanimidade impediu o andamento de uma ação onde se pretendia a reabilitação criminal, que inclusive contava com parecer favorável do Ministério Público, mas não da lavra de Vossa Excelência, Dr. Wallace, mas da lavra do eminente Dr. Tebet, e que vinha o Ministério Público até concordando com essa reabilitação. Nós pedimos que esta seja reconhecida, a lei orgânica exige a condenação criminal para uma ação civil, ela não exige qualquer ação transitada em julgado, né? Existe a necessidade de uma condenação criminal transitada em julgado, e esta condenação, tecnicamente, não há. E nesta ação criminal não foi possível, porque muitas vezes, excelência, ser julgado com prerrogativa de foro no órgão especial é muito complexo ao réu, porque fica difícil atingir a segunda etapa jurisdicional constitucionalmente assegurada, porque subir recurso especial e subir recurso extraordinário é cada vez mais complexo. Então, muitas vezes, os que são julgados neste colendo órgão especial têm o duplo grau de jurisdição praticamente mitigado, porque a defesa enfrenta dificuldades. É sabido que o COLEM do Superior Tribunal de Justiça, o excelso Supremo Tribunal Federal... 1 minuto para o senhor encerrar. Tá? Muito obrigado. Desculpe, excelência, que apagou aqui o celular. Muito obrigado. Então, o que acontece, excelências, é que, mercê da estrutura do Poder Judiciário, quando se fala em prerrogativa de foro, nós ficamos, muitas vezes, com o douto, digno, ilustre, preclaro julgamento do colendo órgão especial. E pedimos que seja observado a inexistência de uma condição para a propositura da ação, porque não há, neste caso, ação penal transitada em julgado. Pela atenção de todos, eu agradeço muito. Muito obrigado, doutor Rui Tucunduva. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos nobres colegas, ao douto Procurador de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça, a quem agradeço pelas generosas palavras, e cumprimento em especial aos nossos colegas, reeleita e eleitos, nobres e ilustres colegas, desembargadora Márcia Della Baroni, Afonso Faro Júnior e Ferreira Alves, desculpe. As saudades do desembargador Ferreira Rodrigues, você nunca nos deixa, né? O desembargador Ferreira Alves. Todos que com certeza irão auxiliar muito nos trabalhos deste colendo órgão especial. Não poderia pedir ainda para cumprimentar em especial a colenda da 11ª Câmara de Direito Público, que tem
2 integrantes na antiguidade e 2 integrantes por eleição. 4 de seus 5 integrantes participam deste colendo órgão especial, sendo que o 5º ilustre integrante já participou. Então, a colendo da 11ª Câmara de Direito Público também merece nossas homenagens. Cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral, doutor Rui Tucunduva Sobrinho. E passo ao resumo do meu voto, que é longo. De início, no que diz respeito às preliminares suscitadas na contestação, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, tenho que é o caso de aplicar o artigo 488 do Código do Processo, que permite ao magistrado apreciar o mérito sempre que a decisão for favorável, e meu voto é neste sentido. A meu ver, o pedido de cassação de aposentadoria é improcedente por uma simples razão. Houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de modo que não está preenchido o requisito do artigo 38, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público. Eu transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor de venerando acórdão proferido em recurso especial já mencionado nas sustentações e que analisa realmente a leitura tal como faço da norma em comento. Não os cansarei com a leitura, todos os julgadores tiveram acesso anteriormente ao meu voto. Destaco apenas trecho no sentido de que, de fato, alterada a pena em abstrato dos recorrentes, o lapso prescricional passa a ser de 2 anos nos termos do artigo 109, inciso 6, na redação anterior à dada pela Lei 12.234. E o mencionado prazo já transcorreu. Por fim, saliento que, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise das demais pretensões recursais. Isso foi destacado com ênfase na sustentação oral, e me parece evidente que isso cria um obstáculo para estabelecer uma consequência ou entender que houve efetivamente uma punição. Em suma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma imediata, reputou inadequada a pena base fixada por este colendo órgão especial e, ao estabelecer um novo piso, concluiu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, consignando expressamente que as demais questões não seriam apreciadas. O primeiro elemento a se destacar é que a colenda da Corte Superior, na esteira de sua jurisprudência pacífica e tendo em vista os amplos efeitos da prescrição da pretensão punitiva, apontou que o réu não mais possuía interesse jurídico que justificasse a apreciação das teses remanescentes, aptas, ao menos em tese, a ensejar a anulação do julgado, impugnado ou mesmo a absolução. A fim de que não parem dúvidas, colaciono julgados exemplificativos de tal entendimento, relator ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma, relator ministro Antônio Saldanha Pinheiro, da 6ª turma, todos recentes. Esse quadro, por si só, evidencia que é indevido considerar que houve decisão definitiva na esfera penal, reconhecendo o cometimento de crime, havendo perda do direito punitivo. Do contrário, haveria de ser reconhecido interesse recursal por parte do réu, sob pena de patente ofensa à ampla defesa. De se observar que a dosimetria procedida pelo Tribunal da Cidadania tampouco implicou em admissão de prática de delito, porquanto foi efetuada de imediato, ante a conclusão inicial, no sentido de que, à primeira vista, e abro aspas, o que chama a atenção é a fixação da pena base no máximo previsto na lei, não obstante nem todas as circunstâncias judiciais hajam sido negativamente valoradas.
ainda inexiste imutabilidade no que toca à condenação posta no venerando acórdão proferido pelo colendo órgão especial, visto que, por força do efeito substitutivo, referida decisão deu lugar ao venerando arresto do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em suma, não há condenação em desfavor do réu. O segundo ponto a ser salientado é o reconhecimento da prescrição retroativa afasta, ao meu sentir, o requisito previsto no artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Orgânica do Ministério Público. E não estou sozinha nesse entendimento, há precedentes recentes no mesmo sentido, inclusive, a contrário senso, julgado recente deste colendo órgão especial, acórdão da relatoria do ilustre culto desembargador Damião Kogan, por votação unânime, em 12 de junho do corrente, que não conheceu pedido de reabilitação com fundamentos semelhantes. A norma em exame dispõe que o membro vitalício do parquet perderá o cargo apenas mediante ação civil própria, na qual se reconheça prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado. Ora, conforme o princípio da presunção de inocência, a prática de crime somente pode ser reconhecida após trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inexistindo decisão definitiva nesse sentido, a improcedência do pedido se impõe. Não se trata de negativa de independência entre as esferas penal e civil. Aliás, no âmbito do direito público, estamos acostumados a reconhecê-la, mas de reconhecer dentro de um contexto jurídico específico e à luz do postulado constitucional da não culpabilidade, que inexiste elemento essencial à procedência do pedido. Lei orgânica ministerial vigente mostra-se potencialmente mais severa que a regra geral fixada no Código Penal, permitindo a perda do cargo independente da pena imposta e do tipo penal, bastando que o delito seja incompatível com o exercício das funções. Há, de fato, uma verdadeira independência entre as instâncias, sendo possível, por exemplo, que o membro ministerial vitalício não perca seu cargo, mesmo existindo condenação criminal em seu favor. Essa autonomia, no entanto, não autoriza que, ao arrepio de princípios fundamentais do Estado de Direito, decrete-se perda do cargo sem que seja preenchido o requisito fundamental para tanto, a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu colaciono precedentes do Colégio Superior Tribunal de Justiça e também dessa corte, referindo o voto do judicioso voto do ilustre desembargador Viana Cotrim e acórdão que lhe deu origem de dezembro de 2022. Em ação civil pública julgada improcedente, perda do cargo, impossibilidade, requisito essencial previsto no artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal 8.625 de 93 e artigo 157.1 da Lei Complementar Estadual 734 de 93, não atendido. Essa, salvo o melhor juízo, é a leitura que melhor compatibiliza as previsões da Lei Orgânica do Ministério Público com a Carta da República e que constitui fundamento mediante o qual, pelo meu voto, julgo improcedente o pedido. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relatora, que julga improcedente essa ação de civil de perda do cargo de promotor. A matéria está em discussão. Com a palavra o desembargador Jarbas Gomes. Presidente, eu vou indicar vista. Pois não. Julgamento adiado por indicação de vista do desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado ao doutor Rui, obrigado ao doutor Wallace também.
Vamos agora ao número 1 de ordem. É uma ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o desembargador Luiz Fernando Nisch, com voto 37.154, na sessão passada, aliás, na sessão de 12 de junho, o julgamento foi adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani. O relator ainda não proferiu o voto, de modo que passo a palavra ao desembargador Luiz Fernando Nisch. Senhor presidente, nessa primeira oportunidade de manifestação, gostaria de dar os cumprimentos à eleição da desembargadora Márcia e também as boas-vindas aos desembargadores Afonso Faro, José Carlos Ferreira Alves, desejando a todos uma profícua atuação e a continuidade da atuação brilhante da doutora Márcia neste colendo órgão. Na situação agora apregoada, é uma ação direta de constitucionalidade, tendo por objeto artigos da Lei Complementar 58 e por 58/2022 e por arrastamento da Lei Complementar 28, anexo 2, na parte que diz respeito à redenominação de cargos de monitor de creches, pajem, recreacionista, educador de creche em auxiliar de desenvolvimento infantil, do cargo auxiliar de desenvolvimento infantil, constante do anexo 2, todos da Lei Complementar 7 de 2003 e das expressões monitor de creche, pajem, recreacionista, edutor de creche, constante da lei do município de Batatais, que aqui eu faço a transcrição de todos esses dispositivos que são impugnados. Em resumo, eu já deixei à disposição minha proposta de voto, as normas acima transcritas, extrai que a lei admite a possibilidade de que servidores investidos nos cargos de educadores de creche 1, creche 2, auxiliar de desenvolvimento infantil, assumam um cargo diverso daquele para o qual prestaram concurso e foram nomeados. Tal possibilidade contraria o disposto no 37.2 da Constituição Federal e 115.2 da Constituição Estadual, que estabelece o concurso público como única via de acesso a cargos e funções públicas, com exceção apenas aos cargos em comissão ou para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. As normas constitucionais, tal como redigidas, não admitem as hipóteses de transposição, transferência ou provimento derivado de cargos públicos, bem como aproveitamento de servidor aprovado em concurso para exercício de cargo que não integra a carreira ao qual foi inicialmente investido. Isso porque o sistema constitucional tem como indispensável o critério do mérito, aferível através de concurso público, de provas e títulos, para provimento de cargo ou emprego público, ressalvando apenas os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação. Então, a transposição também fere o princípio da isonomia e da moralidade, e, nesse sentido, também existe a disposição da súmula vinculante 43 do Colégio Supremo Tribunal Federal, e, tal como proposto, eu cito vários julgados desse colendo órgão especial, de relatoria do desembargador Xavier de Aquino, James Cianos e outros que eu faço menção aqui no meu voto. Então, nesse sentido, eu entendo ser o resultado aqui a procedência da ação, e no tocante à modulação dos efeitos, cumpre observar que a possibilidade de restrição da eficácia temporal das decisões judiciais proferidas em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade tem a finalidade de mitigar a nulidade das leis e atos declarados inconstitucionais, estabelecendo efeitos prospectivos para o julgado, ou seja, dirigidos para o futuro, ex nunc, impedindo assim que atinja a validade dos atos. No caso, a excepcionalidade está justificada e demonstrada, tendo em vista a necessidade de reorganização administrativa, bem como a prestação de serviços de boa-fé pelos ocupantes da função declarada inconstitucional. Então, quanto à modulação, eu estou fixando em 120 dias contados
de 1º de janeiro de 2025, tendo em vista o curso de ano de eleição municipal, ressalvada a repetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, preservados ainda os direitos dos servidores aposentados, o que à época da prolação deste acordo já tenham preenchido os requisitos para a inatividade. Cito aqui alguns precedentes em relação a essa mesma situação. Então, pelo meu voto, eu estou julgando procedente nos termos em que proposto no meu voto, é assim que faço. Muito obrigado ao relator. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani, que apresenta voto convergente, né, com alguma ressalva. Exatamente, senhor presidente. Agradeço a palavra. Eu apresento o voto convergente, declarei voto, encaminhei a todos, então apenas consignar nesses termos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, a matéria está em discussão. A unanimidade de votos julgaram procedente a presente ação direta, com modulação e ressalva, declara voto a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, não, obrigado. Próximo item da pauta é o número 67 de ordem, reclamação da comarca de Valinhos, em que é relator o desembargador Figueiredo Gonçalves, tem um voto 58.417. O destaque foi solicitado pela eminente desembargadora Luciana Bresciani. Tem a palavra o nobre relator. Senhor presidente, eu cumprimento os colegas recentemente eleitos para este órgão especial, Afonso Faro, e o desembargador Ferreira Alves. Cumprimento também a desembargadora Márcia Dallabrea Baroni pela sua reeleição muito merecida e a expressiva votação que alcançou. Senhor presidente, é uma reclamação contra acórdão da turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas, nos autos números tais, recurso inominado cível da comarca de Valinhos, que confirmou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar o município ao pagamento da gratificação prêmio motorista ao autor. A reclamação alega que foi violado o decidido na ADI número tal, que declarou inconstitucional por ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, as leis 2.965, de 16 de julho de 96, incluindo também as modificações impostas pela Lei 4.321, de 14 de julho de 2008, do município de Valinhos. Eu observo que esta decisão da ADI, que declarou inconstitucional estas normas, é posterior à decisão que se pretende rescindir nesta reclamação. Além disso, se ficou decidido naquela ADI, ela foi decidida em controle difuso de constitucionalidade, que não se aplicaria a outro caso concreto. Cito aqui acórdão do eminente desembargador Carlos Bonerá nesse sentido. Então, senhor presidente, eu estou entendendo que é inviável o manejo da reclamação quando a decisão cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, e estou, por consequência, declarando a carência da ação pela ausência do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Muito obrigado. O eminente relator propõe seja julgada extinta a reclamação sem resolução de mérito. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Eu havia apontado apenas o desembargador relator de início a questão relativa aos honorários. E, assim, apenas por ocasião do início da sessão, fui por ele informada de que ele acrescentaria essa condenação em honorários. Confirmado isso, eu não tenho nenhum outro apontamento. Me parece que Sua Excelência havia referido que colocaria 10% do valor da causa original, não é isso? Colegas,
Eu peço desculpa à desembargadora Luciana e aos demais colegas, porque não li a parte do dispositivo que cuida da sucumbência, que ficou assim redigido. Sucumbência na forma do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil, fixada em 10% do valor da condenação estabelecida na ação principal e que se pretendia excluir nesta reclamação. Pois não. Matéria em discussão. A unanimidade de votos, julgar extinta a reclamação sem resolução de mérito nos termos do voto do eminente relator. Não havendo mais pedidos de destaque, sustentação ou de preferência, desejo a todos um excelente resto de tarde. Antes de declarar encerrada a sessão, dou a palavra ao desembargador Afonso Faro Júnior. Senhor presidente, muito boa tarde. Já nos cumprimentamos, assim como já cumprimentei os demais colegas, e eu não poderia deixar de ir embora sem antes agradecer todas as manifestações recebidas hoje, em especial a de Vossa Excelência, que sempre foi muito cortês e muito gentil comigo, e hoje, mais uma vez, assim procedeu. Eu agradeço também e saúdo, além de Vossa Excelência, o Dr. Wallace, ele é excelentíssimo subprocurador de Justiça, que proferiu umas palavras muito emocionantes, porque dizem respeito à nossa história, né? Conheço de longa data o Dr. Wallace e digo que é um promotor excepcional e muito dedicado e responsável e amigo. Agradeço também todas as manifestações proferidas aqui nesse plenário na data de hoje, durante a sessão e antes da sessão, quando recebi também individualmente e diretamente vários cumprimentos dos colegas. A mim, senhor presidente, é muito emblemático estar aqui. Primeiro porque solicitei o voto da maioria que assim concordou, porque acredito que tenho algo a acrescentar aqui nos trabalhos do órgão especial. Tenho certeza, por outro lado, também, que vou aprender e tenho que aprender muito. E tal situação, para mim, é muito frutífera, é muito gratificante. A primeira vez que entrei nesse Palácio da Justiça foi quando assumi o cargo de escrevente. E fui recepcionado pelo desembargador Getúlio, que infelizmente já se retirou, juntamente com o seu pai, o desembargador Milton Evaristo, que me recepcionaram e me deram os primeiros encaminhamentos. Foi aí que, além do ambiente doméstico, eu tive contato com esse métier do Poder Judiciário. E me formei, tive a gratíssima satisfação de ingressar na magistratura, que para mim já foi um salto, uma alegria fenomenal, e décadas após assumi o cargo de desembargador, como se diz frequentemente, coroando a minha carreira. E pensei que pararia por aí, mas hoje tive a grata satisfação de iniciar as atividades aqui neste colendo órgão especial, que, como já denotei, vai me dar bastante preocupação e bastante horas a mais de atividade, mas é o que eu busquei e estou muito satisfeito e feliz por conta disso. E, para finalizar, não me estender demais, registro novamente meus cumprimentos à desembargadora Márcia Baroni pela sua reeleição e, igualmente, ao desembargador Ferreira Alves por sua assunção juntamente comigo neste momento para o próximo biênio. Então, senhor presidente, pedindo escusas pela delonga de minha manifestação, eu agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Quem tem a agradecer é o tribunal. E eu faço em nome do tribunal, já que tenho esse mandato que me foi otorgado pelos desembargadores, agradecer a boa vontade de vossas excelências, doutora Márcia, doutor José Carlos Ferreira Alves, doutor Afonso, de emprestarem o seu serviço ao tribunal, de emprestarem o seu esforço e sacrifício ao órgão especial do Tribunal de Justiça.
Tem a palavra o desembargador José Carlos Ferreira Alves. Senhor presidente, senhor subprocurador, na pessoa do nosso presidente, cumprimento todos os meus pares e a todos os presentes. Eu tenho um defeito incorrigível, senhor presidente. Eu, se eu não agradecer a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida por esse momento que eu estou vivendo, não sou eu. Esses dois seres que sempre estiveram ao meu lado, em momentos até angustiantes pelos quais eu passei, só me proporcionam coisas boas. Eu lembro perfeitamente, a exemplo do que aconteceu no órgão especial, eu, quando pelo 5º Constitucional, entrei aqui no nosso tribunal numa quinta-feira, foi o meu primeiro dia, numa quinta-feira. Na sexta-feira, estava saindo para almoçar e estavam saindo Laerte Nord, Sérgio Nigro Conceição, o Stuck, Hamilton Eliotti Akel, e aqueles seres assim, quase que monstros sagrados. Aí o Laerte me viu de terno e gravata e falou: escuta, você quer ir almoçar com a gente toda sexta-feira? É tudo que eu quero. Ele falou: então você não pode vir de terno e gravata. Então, aí eu comecei a perceber que, de par com toda aquela sabedoria deles, havia uma simplicidade a ser seguida. E a partir daí, então, comecei a ganhar uma alegria em comum. Eu lembro, eu sempre tive o hábito de trabalhar até tarde. Aqui eu vou repetir alguma coisa que falei no direito privado. E um dia, logo no começo da minha estada no tribunal, ali no Paulistão, eram as 8h30 da noite, eu recebi olha, o senhor é o único desembargador que está aqui, tem um agravo de instrumento para o senhor decidir. Se tratava de uma questão que envolvia uma cirurgia intrauterina que ia acontecer no sábado, às 6 horas da manhã, e o magistrado de primeiro grau havia negado a possibilidade do plano de saúde honrar. E o advogado pediu aquilo, eu analisei e, felizmente, pensava diferente do magistrado. E dei a decisão e ainda falei para o advogado, falei: olha, está aqui o meu cartão, qualquer coisa o senhor me procura, o senhor fala. E eu estava desesperado com aquela situação. E o senhor me permite, é uma coisinha bem rápida. Passados alguns meses, eu recebi uma correspondência do advogado. Eu juro que eu não sei que processo é esse, eu não sei, mas disse ele: imagino o quão difícil é decidir sobre a vida e o destino das pessoas, mas imagino que seja muito gratificante ter esse poder de fazer o bem e trazer tamanha felicidade pela simples aplicação de princípios de justiça e humanidade. Isso é coisa cada vez mais rara entre as pessoas. Humanidade. Segue em anexo as fotos do bebê, cuja vida se deve ao Senhor, ao tempo em que transmite os imensos agradecimentos da mãe, dos parentes, do escritório e meus pessoalmente. Depois de chorar pelo tempo regulamentar, eu percebi aonde eu estava e como eu tinha sido agraciado por Deus por estar envolvido nisso. E foram, a partir daí, algumas decisões, e um dia eu vivi uma situação inversa. Eu fui procurado pelo plano de saúde porque o magistrado de primeiro grau tinha dado uma decisão para um remédio que precisava ser dado para Dona Maria da Glória. E ele falou que eles não tinham como fazer aquilo daquela forma porque precisava de um documento, e a situação, a mulher tinha uma hepatite C raríssima. Aí falei para o advogado do plano de saúde: o senhor senta aqui onde eu estou e fala que não precisa do remédio. Eu não vou fazer isso, mas como é que nós vamos resolver? Eu liguei para o advogado da outra parte, pedi para ele trazer o médico, pedi para o pessoal do plano de saúde trazer o médico, e depois de umas 6
sessões assim de conversa entre nós, de tentativa de conciliação, eu confesso que eu já estava entendendo de hepatite C mais que os médicos. E aí recebi uma carta do Dr. Oel Sete Júnior, que era o médico dela. Informo que a senhora Maria da Glória terminou o tratamento para hepatite C com a medicação prescrita e evoluiu com resposta virológica sustentada. Adicionalmente, seus exames laboratoriais de atividade inflamatória, prova da função hepática e a elastografia hepática transitória estão normais com regressão significativa da fibrose hepática. Agradeço e parabenizo pela sua decisão que propiciou à senhora Maria da Glória a cura da doença. Eu falei, meu Deus, é muito privilégio tudo isso, né? E senhor presidente, a partir daí, eu juro que eu ficaria aqui uns 3 dias falando a respeito das experiências maravilhosas que eu vivi, a ponto até de conhecer uma juíza argentina. Eu até comentei isso, que para mim foi uma surpresa, porque eu ia para uma determinada comarca para conhecer um menino que tinha uma doença rara que chama cri de chat, que eu não conhecia, mas que uns falavam que não tinha problema nenhum, o outro falava que era um problema muito sério, e a mãe parou de trabalhar, então isso repercutia nos alimentos. E aí eu fui lá para a comarca, aí liguei para a juíza para convidá-la para ir junto. Aí ela fez assim, desembargador, o senhor vem para cá. Eu falei, é estranho, né? Depois fiquei sabendo, ela era argentina, brasileira, naturalizada, mas uma pessoa muito simpática também. Mas, por fim, para não me estender, esse foi mais um dos casos. Recentemente, numa disputa que envolvia alimentos, um pai inconformado com os pedidos que a mãe estava fazendo, era um processo que não era da minha relatoria, mas que eu participava da turma julgadora. A relatora era a desembargadora Maria Salete. E aí eu falei para ela, você deixa eu tentar uma conciliação no meu gabinete? Falou, vai ser ótimo se conseguir. Aí chamei todo mundo, perguntei para o pai, eu falei, mas o senhor acha caro por quê? O senhor conhece a realidade que ela vive? O senhor conhece a sua filha, a menina com 5 anos, chama Vitória. Ele falou, não conheço. Eu falei, não conhece sua filha que já tem 5 anos? Não, quando eu fui conhecer na maternidade, eu recebi a citação para alimentos gravídicos e aquilo me... Aí eu falei, bom, mas o senhor não conhece. Eu falei, como é que eu vou fazer? Depois de muito conversar, eu olhei para ele e falei, o senhor sabe que eu acho que o senhor tem razão? Eu acho que é muito dinheiro que estão pedindo mesmo. Vamos fazer o seguinte, vai conhecer a menina. E aqui fica, o senhor tem o meu telefone, tem o meu endereço aqui, e se o senhor achar que realmente é muito, vem aqui e vamos conversar. Ah, tudo bem, então. Aí a mulher falou, mas tem que ser num lugar público. Aí eu falei, escuta, tem no Shopping Eldorado, em frente à Hoffman, tem uma piscina de bolinha, que talvez a Vitória vai gostar. Então, marcou, era dia 20 de algum mês do ano passado. Aí eu lembro que eu falei para minha mulher, eu vou até o Frango com Polenta, lá onde tinha, lá em São Bernardo, que tinha um cara que vendia um óculos que vinha com nariz, alguma coisa. Vocês lembram disso? Eu falei, eu vou disfarçado. Mentira, mas minha mulher não deixou eu. E eu estava muito curioso. Aí eu recebi um e-mail. Boa noite. Agradeço Vossa Excelência ter me recebido em seu gabinete. Passo apenas para dizer que estivemos 2 vezes, eu e a mãe, no Shopping Eldorado devido ao auxílio do senhor. Fez muito bem para nossa filha sentir o carinho de ambos. Notei que ela gostou muito da piscina de bolinhas do parquinho. Iremos repetir mais vezes no próximo mês, quando a mãe voltar para São Paulo. Obrigado, Adolfo. Senhor presidente, se existe alguém que tem que agradecer muito a Deus por tudo isso, sou eu. E isso tudo só aconteceu porque eu estou no Tribunal de Justiça, porque eu exerço a mesma função dos senhores. Então eu me sinto privilegiado. E agora
eu não sei o que está preparado para mim, mas como só veio coisa boa, eu não tenho dúvida que será mais coisa boa. E tenho muita certeza que vou aprender com todos. Então eu quero agradecer a todos que me deram o apoio, a todos que me deram o voto, mas, sobretudo, agradecer a Deus e a Nossa Senhora por essa oportunidade. E, parafraseando o rei Roberto Carlos Braga, que prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Ferreira Alves. Os 4 casos que Vossa Excelência mencionou demonstram bem o que é o cotidiano de um juiz. Isso é a vida de juiz, que eu ressaltei numa posse sexta-feira passada. Ser juiz é isso. E agradecendo a presença dos desembargadores convocados, Melo Bueno, Gomes Varjão, Álvaro Torres Júnior, Correia Lima e Evaldo Scheibe, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e boa tarde.